Meus caros, hoje venho falar-vos do passaporte ou do certificado da União Europeia para se poder circular entre países. E começo por vos recordar que foi exatamente isto que foi anunciado há cerca de um ano e poucos meses, por muita gente que não é estúpida e que previu, como naturalmente era previsível, que isto iria acontecer fatalmente. Previu-se que o pesadelo iria ser combatido não com medicamentos, mas sim com vacinas. E explicamos porquê rapidamente. Porque os medicamentos só se vendem a quem está doente, com os correspondentes sintomas, o que equivaleria a 0,00000 qualquer coisa por cento da população, portanto não daria lucro a ninguém, enquanto que as vacinas são ministradas a toda a gente. Estamos a falar de 7 ou 8 mil milhões de pessoas, ou seja, dá um lucro incomensurável. Ora, tudo isto se verificou. Tudo isto que está a passar neste preciso momento, em junho de 2021, e tudo isto tinha vindo a ser anunciado pelos tais teóricos da conspiração, os tais negacionistas, há mais de um ano, quando perceberam para que é que tudo isto estava a tender. Sabem, nem todos os humanos são estúpidos. Há gente que tem realmente 2 dedos de testa e vê um pouco mais à frente do que a esmagadora maioria da população. E isto independentemente de ser português, francês, italiano ou belga. Realmente, a média do coeficiente de inteligência médio da população é a mesma em toda a parte, mas o que distingue o sucesso de uns países do insucesso de outros é o número de pessoas que, tendo sido bafejados com a sorte de ter tido uma inteligência superior, governam ou fazem oposição nesses mesmos países. A inteligência ao serviço do governo faz desenvolver os países, a inteligência ao serviço da oposição obriga quem está no governo a ser também inteligente e a fazer melhor. Quando não há inteligência nem de um lado nem do outro, o país cai num pântano, num marasmo, como muito bem dizia Gugu da ONU quando abandonou este país para ir tratar da sua própria vidinha. Mas voltando ao passaporte europeu, tivemos hoje o prazer de ouvir António Costa dizer que nos está a ser devolvida a liberdade. Isso faz-me lembrar o tempo da Inquisição, sabe? Em que uma pessoa que tivesse sido presa pelo Estado, neste caso pela Santa Inquisição, para que lhe fosse devolvida a liberdade, bastaria confessar os crimes de que vinha acusado, quer os tivesse praticado, quer não. Portanto, para se devolver a liberdade a alguém, primeiro é preciso que essa liberdade lhe tenha sido retirada. E estamos a lembrar-nos daquela velha história em que alguém vai depenando uma galinha a sangue frio, ainda em vida, com todo o sofrimento, com certeza o animal passou, e depois dá-lhe um pouco de milho. E a galinha, depenada, agradecida, vai comer o milho, esquecendo, aparentemente, de que a mesma mão que lhe está a dar o milho foi aquela que lhe arrancou as penas. A velha máxima, um povo fica-te agradecido se depois de tu o esmagares, lhe deres a seguir uma côdea. E na minha opinião, meus caros, é exatamente isso que está a acontecer. Primeiro retirou-se a liberdade ao povo em geral, cada país encarregou-se de retirar a liberdade à sua própria população, e depois vai-se dando a conta-gotas um pouco mais de liberdade para poder ser à noite, para que os bares possam estar abertos até um pouco mais tarde, a seguir virão as discotecas e, pouco a pouco, o povo vai agradecendo, sempre agradecendo aos seus tiranos, ou nem isso, aos que replicam as ordens dos verdadeiros tiranos mundiais, vá-se lá saber porquê. O povo acrítico agradece esta liberdade a conta-gotas, estas fatias de liberdade que lhe vão sendo, a pouco e pouco, atiradas por quem lhe retirou a liberdade toda de uma só vez. O passaporte europeu veio dar razão a todos aqueles que disseram, há mais de um ano, que ele iria ser implementado. E vem retirá-la a todos os governos, de uma ponta à outra, a começar pelo nosso, que sempre negaram que tal viesse a acontecer e que essa fosse a estratégia para vender as vacinas. Afinal, a verdade veio sempre ao de cima, contra factos não há argumentos, e é claro que o mínimo que se esperaria era que António Costa e os demais governos que sempre o negaram viessem agora pedir desculpa por terem mentido descaradamente ao povo. Mas bem sabemos que isso é a última coisa que poderia acontecer.